porque não vai haver manifestação de Deus. A arca representa a presença de Deus, mas Deus não aparece. Muitas vezes nós vamos evangelizar e parece que Deus não está lá. Nós vamos fazer um culto e parece que Deus não está lá. Não há uma manifestação. Por quê? Porque para haver a manifestação do poder de Deus, para que Deus apareça ali, se manifeste realmente, é preciso sacrifício, é preciso humildade, é preciso fé, é preciso confiar inteiramente no Senhor e sempre é preciso jejum, é preciso oração, é preciso estudo da palavra de Deus, é preciso santificação. Então não adianta você ir, o Espírito Santo está aí dentro, mas ele só se manifesta se você estiver com a vida no altar. Só se manifesta se você se apresentar como sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. Senão ele não se manifestará. Não adianta fazermos culto, cantarmos, pularmos, até chorarmos de emoção, mas se nós não estivermos com a vida no altar, se nossa liderança principalmente não estiver com a vida no altar, não estiver oferecendo sacrifício realmente, o jejum, a oração, estiver estudando a palavra de Deus, não estiver santificando as suas vidas, Deus não se manifestará. E quando há uma legítima manifestação de Deus, é diferente o culto. É muito diferente o ambiente. É muito diferente a evangelização. É muito diferente. Tudo é diferente. Então Deus se manifesta. Então nós estamos estudando hoje sobre esse testemunho cristão. Agora saiba de uma coisa. Para que nós possamos realmente testemunhar de Deus. Testemunhar da presença de Deus, mostrar realmente a presença de Deus, é preciso que nós tenhamos uma vida santa e irrepreensível, é preciso que nós sacrifiquemos a Deus, ofereçamos a Deus um jejum, ofereçamos a Deus uma vida santa e irrepreensível, é preciso que nós estejamos no altar, nos oferecendo a Deus em sacrifício vivo, santo e agradável. Então pense nisso. Vamos ver agora então, dentro da nossa introdução, que Jesus fez e o uso aí de dois símbolos, sal e luz, para descrever então a dupla função do crente desse mundo tenebroso, como sal da terra e luz do mundo. O crente, então, pelo Espírito Santo, conduz os perdidos até Cristo Salvador. É nossa responsabilidade, então, iluminar, dar sabor e preservar o mundo da corrupção. Então, Jesus usou aí dois símbolos muito conhecidos em sua época. Então, ali, ele representou ali sal e luz. Então, ele vai mostrar que o crente deve preservar o ambiente, deve preservar o mundo, deve ser aí um agente que vá conduzir as pessoas a Deus. Agora, ele precisa ter a luz, ele precisa ser luz. E sempre essa luz não é luz própria. A luz deve ser refletida. É a luz de Cristo que vai ser refletida através de nós. Então as pessoas olharão para o nosso bom testemunho, se nós realmente estivermos na luz e representarmos essa luz. Fomos aí como resplandecentes dessa luz. É uma coisa interessante que a Bíblia fala para nós sobre um ourives, né? Sobre aquele que mexe com purificação de metais. Sobre isso nós queremos falar sobre uma reunião de mulheres. Elas estavam assim analisando um versículo da Bíblia que fala sobre a purificação da prata. E então uma daquelas mulheres foi até um homem que mexia com isso. Ele purificava, ele trabalhava com metais. Então ela foi até esse homem e pediu para ele purificar
Então ela levou ali para aquele homem uns objetos de prata para que ele derretesse aqueles objetos, para que ele mostrasse como ele fazia para trabalhar com a prata. E ele então colocou aquela prata no fogo e ela perguntou assim: mas como é que o senhor faz? Como é que a temperatura vai ficar boa para derreter a prata? E ele disse: olha, eu coloco a prata bem no centro do fogo, no lugar mais quente que tem, para ela poder derreter de maneira correta, para mim poder trabalhar com ela, para mim poder usá-la, para mim poder fazer um utensílio com ela, ou uma joia, alguma coisa. Então ela precisa de muito fogo, muito calor. Depois, ele continuou trabalhando ali e ela perguntou: escuta, como é que o senhor sabe a hora que está bom aí, como é que está pronto para o senhor usar naquilo que o senhor quer fazer? Então ele disse: olha, só está pronto quando eu me vejo na prata. Ela se torna um espelho, eu olho e vejo o meu rosto nela. Então aquela mulher teve uma revelação realmente de Deus. O que Deus faz conosco? O que Ele quer de nós? Então muitas vezes Deus nos leva ao deserto. Deus nos leva a passar por várias situações difíceis, a passarmos pelo fogo. Mas com isso Ele quer que quando Ele olhar para nós, Ele enxergue a Ele mesmo, refletido como espelho em nós. Ele quer que nós sejamos a sua imagem e semelhança. Então os filhos devem se parecer com o Pai. Devem refletir essa luz de Cristo por onde quer que passarem. Vamos ver na parte 1, o cristão como sal da terra. Então a função de preservar. Então o sal age preservando os alimentos de se estragarem. Então o sal aí, ele vai agir sem nós vermos. Quando a gente coloca o sal, nós estamos vendo o sal, mas quando ele começa realmente a agir, ele desaparece. Então ele vai agir ali preservando aquele alimento para que ele não estrague, né? E assim o crente está na sociedade. A sociedade corrompida, se deixar, estraga, fede, está em pecado. Então a presença do crente, a presença da igreja na sociedade, vai preservar essa sociedade, vai fazer com que essa sociedade tenha tempo ainda de ouvir a palavra de Deus, o evangelho da salvação, possa ter tempo ainda de se arrepender, de se converter ao Senhor. Então o crente deve responder a cada um de acordo com a necessidade de cada um. Ele deve estar sempre pronto para responder e tendo uma vida santa no meio desse mundo corrompido. Vamos ver aí o cristão como sal da terra, a função de temperar. Então nós temos que ver aí que o sal, ele tempera. Então ele não pode ser nem muito e nem pouco demais. Se for pouco demais, esse alimento não terá sabor. E se for demais, também não vai prestar depois o alimento para ser comido, porque ele está muito salgado. Então deve ser temperado. Então o crente também, no meio da sociedade, ele está aí para revelar Deus a essa sociedade. Agora, se ele der mau testemunho, então, ao invés de ajudar, ele vai deteriorar, ele vai piorar a situação. Ele vai servir de escândalo, vai servir para afastar as pessoas de Deus. E se ele for crente, de maneira que exija dos outros aquilo que ele não faz, também vai atrapalhar a evangelização, a salvação das pessoas. Porque as pessoas vão ver que ele fala, mas não pratica. Vão ver que ele fala para fazer, mas ele também não faz. Então deve ter aí um equilíbrio, um tempero na vida do crente no meio da sociedade. E veja que às vezes muita gente pensa que não, aí eu tenho que viver no meio que eu estou do jeito que eles vivem. Tenho que participar das coisas que eles participam.
Mas não é isso que a palavra de Deus está ensinando. Você deve ser exemplo para os outros. Você deve se manter afastado do pecado. Não participe do pecado dos outros. Não se corrompa. Você é exemplo para eles. Você não pode se misturar com eles, fazer as mesmas coisas que eles fazem. Você vive no meio deles, mas como luz, como representante de Deus. Então você está ali como sal, para mudar o sabor, para mudar as atitudes, a maneira de vestir, de falar, de agir. Tudo eles vão ver que você é diferente. Não se torne como eles. Não se vista como eles, não fale como eles, não haja como eles. Porque eles então não verão Jesus. Então eu preciso ser diferente. Vamos ver então o cristão como sal da terra, nós vamos ver preservando e temperando o mundo. Então, como a sociedade está aí vivendo no pecado, nós temos que viver de maneira santa e irrepreensível. Eles têm que olhar para nós e desejarem ser como nós. Então eles vão olhar o nosso bom testemunho, a nossa boa maneira de viver e vão desejar ser assim também. Na verdade, aqueles que querem Deus, eles desejam uma vida santa, eles desejam conhecer a Deus, eles desejam ter intimidade com Deus. Então eles vão ver em nós isso e vão desejar nos imitar. Paulo diz, olha, sede meus imitadores, assim como eu sou de Cristo. Então é isso que nós temos que fazer. Jesus disse, olha, quem me vê a mim, vê o Pai. Então é assim que funciona. Devemos ser aí como representantes de Cristo, então, na terra. Então, se o crente vive desordenadamente, vive brigando com a família, brigando com a esposa, né, espancando os filhos, se não paga as contas em dia, se compra além, né, do que pode pagar, se bebe, ou se fuma, ou se anda aí vestido de qualquer maneira. Então, se ele é um mau exemplo, se ele está dando escândalo, ele vai prejudicar o Evangelho. Se um crente no colégio, por exemplo, cola na prova, ele está servindo ali então de trevas, né? E nós vamos passar agora a estudar sobre a luz. O crente é luz onde estiver. Então, não seja isso, não seja insípido, porque se você se tornar sem sabor, aí então a sociedade vai pisar em você, as pessoas vão pisar em você, e você só servirá de escândalo, de atrapalhar as pessoas de se chegarem a Deus. Vamos ver aí nossa parte número 2, o cristão como luz do mundo. Então vamos ver aí a luz. Então, assim como o sal é importante para dar sabor aos alimentos, a luz é importante em qualquer ambiente que esteja vivendo em trevas, né? Na escuridão, a luz se torna muito importante. Então nós devemos levar a luz onde há trevas. E onde há trevas? Em qualquer pessoa que ainda não aceitou a Jesus como Senhor e Salvador, ele anda em trevas. E nós precisamos levar a luz. Jesus disse, olha, quem me segue não andará em trevas. Jesus disse, olha, eu sou a luz do mundo. Então, devemos mostrar essa luz às pessoas que estão vivendo em trevas. Mostrar uma luz no fim do túnel. Eles estão vivendo no túnel sem saída. Olham e veem apenas trevas, mas nós devemos mostrar a luz. É por aqui, mostrar o caminho é Jesus. Nós usamos aí sempre, para ilustrar isso, uma historinha simples, né? Com uma caverna conversando com o sol. E a caverna então diz, ó sol, eu tenho tanta vontade de conhecer aí a luz, de conhecer você, como é que é, aqui tudo é escuro. E o sol diz, olha, eu também queria conhecer aí como é que é, você fala tanto aí dessas trevas, dessa escuridão, e um dia eu vou te visitar para ver como é que é. Combinaram então, e primeiro a caverna foi visitar o sol. Quando a caverna vai visitar o sol, de repente a escuridão desaparece, e ela vai mostrar a escuridão para o sol, e ele diz, não estou vendo escuridão, está tudo claro aí dentro.